Tem gente que vai trabalhar a vida inteira e mesmo assim nunca vai ser livre. E o pior, a maioria nem percebe que isso está acontecendo. Acorda cedo, pega trânsito, se estressa, recebe salário, paga conta e repete isso por 40 anos, como se fosse a única forma possível de viver. Só que tem uma coisa que ninguém percebe. Tem gente ganhando 3 mil preso e tem gente ganhando 30 mil igualmente desesperada. Porque o problema nunca foi só o salário. O problema é depender completamente dele. E quando eu aprendi isso, minha visão sobre o dinheiro mudou completamente. Olá, eu sou o José do Investidor All-in. E antes da gente começar, já se inscreve no canal. Porque aqui a gente fala sobre dinheiro, patrimônio, liberdade financeira de um jeito 100% real. Sem fantasia, sem papo de guru. Porque sinceramente, tem muita gente ensinando a parecer rica na internet, mas pouca gente ensinando a construir liberdade de verdade. E isso começou a me incomodar muito cedo. Eu via gente trabalhando absurdamente duro. E mesmo assim, sempre cansada, sempre preocupada e sempre no limite. Aí eu percebi uma coisa pesada. Muita gente não trabalha por sonho, trabalha por medo. E nesse vídeo eu quero te mostrar a conta que mudou completamente a minha visão sobre dinheiro. Porque pela primeira vez eu percebi que a liberdade financeira não era apenas uma ideia abstrata, era matemática. E quando você entende isso, começa a enxergar a vida diferente. Você começa a perceber quanto custa a liberdade, quanto custa a sua paz e quanto tempo da sua vida você ainda está vendendo sem perceber. Porque talvez o maior erro da nossa geração seja gastar tudo tentando parecer rica, sem nunca construir riqueza de verdade. Hoje as pessoas confundem riqueza com aparência. Se o cara tem um carro financiado, parece rico. Se troca de celular todo ano, parece rico. Se posta viagem, parece rico. Mas ninguém vê a ansiedade, ninguém vê a parcela, ninguém vê o medo constante de faltar dinheiro. E é isso que me pega. Porque tem gente vivendo a vida inteira só para sustentar uma imagem para os outros, enquanto por dentro está completamente presa. E sabe o que é mais assustador? O sistema inteiro incentiva isso. Tudo hoje é feito para você gastar. Parcela, você merece, compra agora, depois você vê. Parece que o mundo inteiro lucra quando você continua financeiramente dependente. Enquanto isso, quase ninguém constrói patrimônio. Quase ninguém pensa, e se eu quiser parar um dia? Porque a maioria das pessoas nunca foi ensinada a comprar a liberdade. Só consumir recompensa rápida. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa muito forte. Tem gente que ganha pouco, mas constrói patrimônio. E tem gente que ganha muito, mas vive quebrada. Porque liberdade financeira não é só quanto dinheiro entra. É quanto da sua vida você consegue proteger. Porque quando você depende 100% do próximo salário, qualquer problema vira um desespero. Você não pode errar, não pode parar, não pode respirar. E sinceramente, isso não parece riqueza pra mim. Mas foi aí que a minha cabeça virou. Talvez o objetivo nunca tenha sido ficar absurdamente rico. Talvez o objetivo seja simplesmente nunca mais ser refém. Nunca mais aceitar qualquer situação por necessidade. Nunca mais viver com aquele medo silencioso. E se der errado? Porque quando você constrói patrimônio, você compra uma coisa muito maior que luxo. Você compra poder de escolha. E foi procurando isso que eu descobri uma lógica muito conhecida no mundo dos investimentos. A regra dos 4%. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, a minha cabeça explodiu. Porque pela primeira vez, liberdade financeira deixou de parecer um sonho distante e virou uma conta real. A ideia é simples. Se você tiver um patrimônio investido grande o suficiente, os rendimentos dele podem ajudar a sustentar a sua vida. Ou seja, o dinheiro começa a trabalhar por você. Mas calma, esses 4% não são juros mágicos. Não é um investimento prometendo dinheiro infinito. Essa regra surgiu de um estudo sobre aposentadoria. A ideia era descobrir quanto uma pessoa poderia retirar da carteira por ano, sem acabar rapidamente com o patrimônio. E aí chegaram numa média aproximada de 4% ao ano. Ou seja, se seus investimentos renderem mais do que você retira, o patrimônio tende a continuar existindo por muito tempo. Não é garantia. O mercado oscila, a inflação existe, nada é perfeito. Mas essa regra serve como uma referência muito forte. Então, vamos pensar com uma pessoa que vive com 5 mil reais por mês. Nada absurdo, só uma vida normal. Isso significa que ela precisa de cerca de 60 mil reais por ano para manter esse padrão de vida. E agora vem a parte que faz muita gente acordar para a realidade. Teoricamente, um patrimônio de 1,5 milhão poderia gerar esses 60 mil por ano. Ah, mas José, eu sei que parece muito dinheiro. Mas sabe o que é pior? Passa 40 anos trabalhando e nunca constrói nada. Porque a maioria das pessoas não perde dinheiro numa grande decisão. Perde nos pequenos vazamentos diários, no consumo emocional, na aparência, na necessidade de provar alguma coisa para os outros. E no final, trocam décadas da própria vida por coisas que nem importavam tanto assim. Hoje tem uma geração inteira cansada, ansiosa, mentalmente destruída, e muita gente acha que o problema é só trabalhar demais. Mas às vezes o problema é viver sem perspectiva de liberdade. É sentir que não importa o quanto você corra, nunca consegue sair do lugar. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente um vazio estranho, mesmo conquistando as coisas. Porque conquista sem liberdade cansa. E entende uma coisa importante. Liberdade financeira não significa nunca mais trabalhar. Significa nunca mais trabalhar desesperado. Tem diferença. Você respira diferente. Pensa diferente. Você não aceita qualquer coisa só por medo. E sinceramente, eu acho que isso vale mais do que qualquer carro caro.
Agora, imagine você daqui 10 ou 15 anos, com patrimônio crescendo, com renda entrando, com menos medo, menos pressão. Imagine acordar sabendo que sua vida não depende exclusivamente daquele próximo salário. Isso muda tudo. Só que quase ninguém consegue chegar nisso, porque todo mundo quer recompensa rápida, quer parecer vencedor antes de realmente vencer. E talvez seja exatamente aí que a maioria perde o próprio futuro. No fim, eu acho que a verdadeira riqueza é paz, é silêncio, é dormir sem aquele peso constante na cabeça. É saber que a sua vida não desmorona amanhã por causa de dinheiro. Então eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quanto dinheiro você acha que precisaria para viver tranquilo pro resto da vida? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te fez refletir, já se inscreve no canal. Porque aqui no Investidor All-in a gente não fala só sobre ficar rico. A gente fala sobre construir liberdade de verdade. A gente se vê no topo.